Boa tarde, confrades, confreiras. Nosso vídeo de hoje é um vídeo não tão técnico como os vídeos que vocês já têm acompanhado aqui no canal, mas é um vídeo destinado a quem quer começar a nobre arte de fumar cachimbo. E a melhor forma de a gente colocar isso é colocar para quem quer começar esse caminho o que ele precisa. Tá? E nesse processo, algumas poucas coisas são necessárias. A primeira delas, pode parecer idiotice, mas é o cachimbo. Qual cachimbo? O que couber no teu bolso. Não precisa ser um cachimbo caro, não precisa ser um cachimbo médio, pode ser um cachimbo de partida. Então, por exemplo, se pegar um caboclinho desses, 7 voltas, já dá para ter uma experiência. Tem quem goste de fumar, tem quem não goste, tá? Mas já dá uma boa experiência. Além do cachimbo, eu vou precisar de uma coisa que pode parecer idiotice, mas eu preciso de fumo. Tá? Nesse caso aqui é um fumo nacional, tá? Não vou falar a marca, mas pela embalagem todo mundo vai saber. Eu preciso de fumo para colocar no meu cachimbo, colocar no meu fornilho e poder fumar. Então, cachimbo, fumo. E aí tem uma terceira coisa. Mas e como é que eu vou fumar isso? Usando uma ferramenta extremamente moderna e desenvolvida, que é o fósforo, né? Mas fósforo. Durante muitos anos a gente acendia o cachimbo com fósforo. Então, ele funciona para isso. Funciona para pôr fogo no fornilho. Só isso? Não. Nós ainda vamos precisar de mais uma outra coisa que está sempre junto com a gente, tá? Que é o que a gente chama de tamper, ou socador. Tá? Nesse caso aqui eu vou mostrar para vocês um tamper antigo que eu fiz quando eu comecei a fumar cachimbo, um pedaço de madeira torneado para aqui, que é onde eu encosto no fumo quando está queimando, e quando eu preciso do agulhão, eu posso usar o agulhão para afofar o fumo. Tá? Então, feito por mim. Mas eu posso fazer? Pode. Qual é o custo? 0. Pega um pedaço de madeira, faz e vai utilizar. Tá? Existem outros modelos? Existem. Para todos os bolsos, todos os formatos e todos os jeitos. Mas eu recomendo recomendo fortemente, quem for começar, que pense seriamente em adquirir uma ferramenta 3 em 1. Por quê? Porque ela tem vantagens e cada uma dessas ferramentas tem uma finalidade. O tamper, para socar o fumo. O agulhão, para afofar o fumo, para poder levantar ele e fazer com que a gente tenha um melhor fluxo de ar. E quando a gente termina, depois que o cachimbo esfriou, e o esfriar o cachimbo aqui, pessoal, não eu acabei de fumar, ele esfriou, vou lá e posso tirar. Não, é de um dia para o outro, tá? Vamos começar da forma correta. A gente só vai tirar o fumo de um dia para o outro. Tá? A menos que vocês tenham certeza absoluta que o cachimbo está em temperatura ambiente. Enfim. Tá? Aqui nessa ferramenta 3 em 1, nessa ferramenta tcheca, nós temos o socador, o tamper, o agulhão. E aqui uma ferramenta que lembra uma colher. Por quê? Porque a gente vai utilizar essa ferramenta para tirar o fumo do fornilho, sem danificar as paredes internas do fornilho. Toda ferramenta tcheca é igual a essa? Não. Tanto que a gente fala ferramenta 3 em 1. Tá? Existem outros modelos. Aqui um outro modelo, diferente dessa. Tá? Aqui ela já tem uma pegada mais semelhante a canivete, tá? Como se fosse um canivete. Em vez da colher, ele tem um raspador, inclusive com alguns dentinhos, que facilita para a gente poder acertar
essa raspagem mínima que a gente acaba fazendo no fornilho, o agulhão, né, que é para a gente poder mexer no fumo, e a terceira parte, nesse caso, que é o tamper para a gente afofar. Então aqui estão dois exemplos, duas ferramentas, 3 em 1, uma de um jeito, outra de outro, tá? Mas é só isso, só isso. Mas eu tenho variações. Por exemplo, aqui uma outra ferramenta 3 em 1, tá? Diferente desta, essa aqui inclusive está quebrada, tá, pessoal? Diferente dessa e diferente desta, tá? Aqui o tamper ele também é para socar, aqui é para raspar e aqui seria o agulhão. Se não tivesse quebrado, estaria em uso, tá? Para a gente poder afofar o fogo. Acabou aí? Não, tem outros modelos, vocês vão encontrar muitos modelos. Esse modelo aqui que se assemelha a um canivete, também ferramenta 3 em 1, o socador, o agulhão e o raspador. A diferença é que esse raspador aqui é o lado reto e aqui ele tem uma curva quando a gente precisa passar lá embaixo no fornilho, sem danificar o fornilho, sem riscar o fornilho por dentro. E quando eu não estou mais usando, eu fecho isso e ele fica parecendo um canivetinho, ok? Isso aqui é uma ferramenta bastante antiga, tá? Eu guardo como recordação, eu ganhei ela, tá? E a tenho guardada. Existe uma outra ferramenta, também do mesmo caminho. Essa daqui é uma ferramenta alemã, tá? Também no padrão canivete. Eu posso usar o tamper, eu posso usar o agulhão para afofar o fumo, ou eu posso usar a lâmina dela, e ela é bem parecida com um canivete, tá? Para raspar o fornilho. Vejam que ela não tem quina para não fazer risco, né? E em alguns casos dá até para picar um fumo com ela, apesar de que o pica-fumo tem uma diferença, tá? Estou mostrando para vocês, o pica-fumo tem essa característica, tá? Quando a gente fecha, ele fica mais alto a lâmina, por isso que é chamado de pica-fumo, ok? Eu tenho alguns, tá? Que a gente vai cortar, tirar, né, as lascas e depois vai espalhar e fumar, ok? Então a gente falou do cachimbo, do fumo, das ferramentas 3 em 1, dos tampers. Tá, mas cara, eu não tenho loja de tabaco na minha cidade, como é que eu faço? Eu consegui comprar pela internet o cachimbo, o fumo, o fósforo eu comprei, eu tinha em casa, mas eu não tenho tamper. Como é que eu vou fazer? É muito complicado, gente. Muito complicado. Porque vocês vão pegar um isqueiro que funcione, por exemplo, não é o caso daquele. Imagino que todos os senhores saibam o que é isso. É um parafuso. Eu posso pegar o parafuso e usar como tamper. Um prego que vocês virem a cabeça e deixem uma área um pouco maior, pode ser usado como tamper, tá? Porque a função é socar levemente o fumo quando eu estou fumando. Existem outros modelos, tá? Esse daqui tem na parte de metal aqui um estojo, tá? De latão. Eu não posso falar, que senão derruba o canal, derruba o vídeo, tá? Mas quem conhece, entendedores entenderão como é que é feito isso daqui, tá? Essas ferramentas não tem jeito, vocês vão precisar ter algo para socar. Seja um parafuso, seja uma ferramenta 3 em 1, ok? E aí a gente cai num outro elemento, que é justamente isso que eu vou fazer agora. Acender o cachimbo.
Porque nós falamos do cachimbo, do fumo, do socador. E quando a gente fala em acender cachimbo, a coisa mais básica que nós podemos é a caixa de fósforo. Num segundo lugar, nós vamos para isso daqui. Tá? Todo mundo sabe, conhece, pode usar para acender. Num terceiro momento, nós podemos ir para isso daqui, tá? Para o isqueiro. Então, esse é um segundo, é um isqueiro e esse outro. Qual a diferença? Fósforo é uma madeirinha com elementos químicos aqui na ponta. O fósforo efetivamente está na caixa e não aqui no palito. Eu vou riscar. Ele vai acender. Estando inclinado, vou deixar a chama homogeneizar e vou puxar o fogo para dentro para acender o meu fumo. Então, a primeira forma que a gente vai utilizar é essa. Depois, a segunda forma, eu vou pegar isso aqui, porque é mais prático, a gente acostuma. Eu já fumei cigarro, eu tenho isqueiro, então eu vou pegar um isqueiro. Tá? Mesma coisa, vou pegar o meu cachimbo, o meu isqueiro, vou acender. Vou pôr aqui no fornilho e vou puxar o ar para dentro. Então ele vai pôr fogo no fumo e vai acender o fumo. E a terceira e última, quando vocês resolverem ir para o lado negro da força, aí vocês vão para esse tipo de ferramenta, que esse daqui é um Zippo específico para cachimbo. Por que para cachimbo? Porque ele é vazado aqui. Tá? Se eu olhar um outro Zippo, ele não é vazado, ele é fechado, ok? Então, esse daqui está para restauro, tá? Tem essas diferenças. Mas existe só esses dois modelos? Não. Um outro tipo, que é o caso desse daqui, que ele é com gás butano, tá? Podem ver que a chama dele basicamente é só azul, ok? Todos eles funcionam, tá? Para acender tanto o fósforo, o isqueirinho, o fluido ou o gás butano, todos funcionam, tá? Agora, pessoal, tem algumas características em relação a isso, tá? De um lado eu tenho a chama mais baixa em termos de temperatura, mas com maior contaminação, com maior produtos químicos, o fósforo. Do outro, eu tenho uma chama limpa, que praticamente não tem resíduo nem contaminação, mas com uma altíssima temperatura. E no meio disso, eu vou ter o fluido. Mais baixo, médio, mais alto. Mais baixo, de 600 a 800 graus. Médio, de 800 a 1100. E aqui, de 1500 a 1970. Então, por que isso? Porque se de um lado eu tenho mais sujeira, eu tenho menos risco de estragar o meu cachimbo e fazer a carbonização na hora do acendimento. Se eu vou com esse cidadão, a tendência é que eu queime mais a borda do meu cachimbo. Tá? E mais adiante vocês vão ter que descarbonizar, ou limpar, ou eventualmente até restaurar o cachimbo. De todas as formas, eu comecei usando o isqueiro, o fósforo, depois usei isqueiros que existiam na época, né? Modernamente eu tenho tanto esses quanto esses aqui, tá? Mas a minha preferência é o Zippo para cachimbo. Por quê? Porque o fogo que sai por aqui entra direto no fornilho, tá? Sem evitando a queima na coroa. Ok? Muito bem. Falamos dos propelentes, tá? O que pode acontecer com cada um deles. Eu tenho que cuidar e decidir se eu quero mais contaminação com produto químico e sujeira, ou se eu quero uma coisa limpa e queimar o meu cachimbo.
Eu prefiro esse aqui. Tá? Então, voltando, pessoal. Nós já falamos que nós precisamos de um cachimbo, nós precisamos do fumo, nós precisamos de um acendedor e nós precisamos de alguma coisa para estocar o fumo. Tá? Falamos dos acendedores, para que vocês possam ter uma ideia em relação a cada um deles e começar a tomar as suas decisões. Tem confrades que só usam fósforo, tem confrades que não usam, que não conseguem usar, sequer sabem riscar um fósforo e acender um fósforo. Tá? Eu vou riscar aqui, eu vou riscar aqui, eu vou riscar aqui. Não, sempre eu vou segurar a caixa na diagonal, o palito na diagonal. Vou riscar, vou deixar ele queimar, homogeneizar a chama. E a hora que ele começa a queimar a madeira, ele está pronto para eu começar a usar. Ok? Então, tá lá e aqui eu consigo acender. O meu cachimbo. Tá? Eu vou tomar as minhas decisões, o que eu quero. Fósforo é barato, ok. Fumo. Vocês vão encontrar fumo de diversas formas, desde em almofadinhas como essa, esse aqui é um fumo nacional. Tá? Esse daqui, tem importados que também vêm em almofadinha. Tá? Existem aqueles importados que vêm em latinha, outros tipos de lata também os nacionais, e existem alguns fumos que são comprados a granel, ou seja, não vem embalado, a gente vai e compra por peso, e aí a gente coloca num recipiente que seja hermético, para não passar a umidade, e ele não perder a umidade do fumo, e ele se manter. Tá? De toda sorte, pessoal, o que a gente precisa é ter em mente que cachimbo, acendedor, fumo, o tamper para a gente socar, tá? São ferramentas que a gente tem que ter efetivamente para poder fazer o uso do fumo. E aí tem um detalhe. Lembra que eu falei da ferramenta tcheca? Essa colherinha serve para eu tirar o fumo de dentro do meu cachimbo, como eu estou fazendo agora. Eu estou tirando o fumo aqui. Beleza, tirei o meu fumo. Tá tirado o fumo, eu vou tirar o resto de fumo. Eu seguro na mão, no fornilho, e bato na palma da mão. Por que isso? Para evitar este efeito alavanca. Porque se eu bater desse jeito, eu vou quebrar o meu cachimbo. Então, eu procuro segurar na mão e bater, ok? Isso colocado, deixa eu só limpar aqui, porque eu bati e aí caiu um monte de saliva que estava na piteira, tá? Normal, dependendo do fumo é normal, tá? Eu quero usar minha ferramenta. Vocês acabaram de ver, eu fui lá, tirei o meu fumo, deixei o meu fornilho. Ele não está limpo, ele está com resto de fumada. O que eu vou fazer depois disso? Uma buchinha de papel. E vou colocar ela no fornilho. E vou deixar ela absorver a saliva que ficou aqui dentro, a condensação, para que venha para o papel, tá? Preservando assim o meu fornilho, ok? Isso colocado, tá? Eu vou voltar num outro ponto que é importante. Menor temperatura, maior sujeira, tá? Maior temperatura, sem nada de sujeira. Se de um lado
eu quero ter a menor temperatura para acender, eu vou ter maior contaminação. Lembrando que fósforo não é só um elemento, eles são vários elementos que existem na cabeça do palito. Clorato de potássio, enxofre e mais um monte de bagulhada. Tá? Enfim, escolham o que vocês vão querer. Lembrando que o Clipper tem uma vantagem em relação a isso. Tá? O Clipper permite que eu faça a recarga dele com isso. Tá? O Clipper tem uma vantagem que quando eu acendo ele e viro, ele aumenta a chama, o que é bom para acender o cachimbo. Tá? E eu posso utilizar, o Clipper é feito para isso, para eu utilizar ele como tamper. Ah, mas eu fui lá na casa de ferragem e comprei um parafuso, mas eu tenho um Clipper. Eu vou usar só o Clipper, acender e socar. Tá? Particularmente, cada um de vocês vai ter a sua definição, vai ter o seu gosto, se vai preferir o fósforo, o gás butano ou o fluido. Tá? Então não se preocupem com isso, façam aquilo que vocês se sentirem melhor. Ok? Bom, pessoal, a ideia desse vídeo é ser um vídeo pequeno, curto, trazendo essa informação para quem está começando. Nos próximos vídeos eu quero ver se eu monto um vídeo para como colocar o fumo no fornilho, como acender o cachimbo, que é voltado para o pessoal que é iniciante. E longe de ser o dono da verdade, não sou, tá? É só uma forma de trazer um pouco mais de conhecimento para algumas pessoas que querem começar com isso e não encontram apoio ou não encontram suporte nos seus colegas ao redor. Tá? Por quê? Porque fumar é coisa politicamente incorreta, que se dane. Tá? Que se dane. Então quer começar a fumar, comece a fumar e que se dane o resto do mundo. Ponto. Tá? Mas a ideia o que é trazer essa informação para vocês poderem se sentir mais acolhidos e entrarem no caminho da forma mais acertada. Bom, para quem ficou até aqui, se gostou, dá um like, tá? Compartilha para os colegas, que isso ajuda a divulgar o canal, tá? Comenta e se inscreve no canal, porque vocês dando like, comentando, compartilhando e estando inscritos, o YouTube vai entender que o canal tem informação relevante e ele leva esses vídeos para mais pessoas. E o canal cresce e se fortalece. E todos nós ganhamos. Ou seja, vocês continuam tendo informação mais coerente, mais certa, mais técnica, tá? E a gente está levando essas informações para outras pessoas. Ok? Abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!